Eis aí, abençoados, o tema do nosso estudo nesta manhã. Sim, somos filhos de Deus. Louvado seja Deus. É o tema de hoje. Sim, somos filhos de Deus. Nosso versículo inicial está em Mateus, o livro histórico de Mateus, capítulo 6, versículo 9. Antes de nós lermos, abençoados, vou me dirigir aos irmãos que estão pela gravação. Eu quero convidar você, amado, que está pela gravação, a se inscrever em nosso canal, caso você não seja inscrito ainda, obviamente. Embaixo do vídeo no YouTube você encontra o botão de se inscrever e ao lado tem o famoso sininho, né? Esse sininho é tão importante quanto o botão de se inscrever, porque é através do sininho que você recebe as notificações, tá? Quando nós postamos algo em nosso canal, seja uma transmissão ao vivo, seja uma gravação, um programa qualquer, assim que nós postamos você recebe uma notificação quando você marca o sininho, tá? Então, se inscreva para você estar junto com a gente sempre e receber o nosso conteúdo em graça, em nome do Senhor Jesus. Será um prazer imenso, né? Para nós ter aí você junto conosco, né? E se você quiser entrar em contato com a gente, pode ser aqui, ó, pelo nosso site, tem o Fale Conosco, ou tem um e-mail direto. Esse e-mail você escreve diretamente para mim, tá? contato@abencoados.com, tá? É abencoados, né? Porque não tem cedilha e é sem BR, tá? contato@abencoados.com, tá bom? E eu quero, antes de ler o versículo inicial, eu quero convidar você que está pela gravação a ser um patrocinador do nosso trabalho. Nós precisamos muito do apoio daqueles que amam o nosso trabalho, que estão crescendo em graça conosco e que querem que esse nosso trabalho evolua, que realize projetos, que cresça. Se você é um desses, você quer nos ajudar voluntariamente, embaixo do vídeo no YouTube você encontra o link Seja um Semeador. É só você clicar ali que você vai ser direcionado a uma página com todas as informações de como você pode nos ajudar, tá? E de antemão, já fica a nossa gratidão pelo seu apoio. Vamos ler então? Mateus 6:9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Preciosa igreja do Senhor Jesus Cristo, povo abençoado do Senhor, eleitos do Pai, mais que vencedores, igreja viva, sem ruga, sem mácula, santos e irrepreensíveis. Eu sou muito grato a Deus, sempre eu digo isso para vocês e não me canso de falar. Eu sou muito grato a Deus pela revelação da graça na minha vida, né? Porque através da revelação da graça na minha vida, eu pude ser um instrumento de Deus para que outras pessoas conheçam essa palavra, e isso inclui parte da minha família, assim como a minha esposa, né, que recebeu a graça quando nós começamos a namorar, né, e eu comecei a passar para ela a visão e o entendimento dela se abriu imediatamente. Não houve qualquer resistência, muito pelo contrário. A minha esposa, né, na época namorada, depois noiva, ela recebeu com muita alegria a revelação da graça, assim como a minha mãe também recebeu. Eu louvo a Deus pela oportunidade que Ele me deu de trazer libertação às pessoas que eu amo. Claro que nem todos da minha família eu consegui, né? Até porque essa obra não é minha, né? Quem revela é o Espírito Santo, né? Eu fiz a minha parte, eu transmiti o conhecimento, mas quem revela é o Espírito. Mas o fato é que eu fiquei muito feliz de poder levar essa palavra, né, a parte da minha família e a incontáveis pessoas, né? Nós não temos número, né? Eu não tenho um número, obviamente, na minha cabeça de quantas pessoas já receberam entendimento da graça através do meu trabalho, né? Porque são 20 anos pregando a graça, né? Os irmãos sabem, esse ano de 2019, eu completo 20 anos que o Senhor começou essa revolução na minha vida, na minha mente, me permitindo enxergar essa graça. E ao longo desses 20 anos, logo desde o comecinho, aquele pouquinho que eu já sabia no início, eu já tentava transmitir para as pessoas, né? Eu sempre tive esse ímpeto de transmitir, de transbordar essa palavra para as pessoas, porque à medida que eu ia crescendo nessa graça, eu via esse entendimento que havia chegado na minha vida como uma grande responsabilidade, sabe? Até porque eu já era pregador antes, né? Eu prego desde 15 anos, né? Na Igreja Batista, com 15 anos eu comecei a pregar, e então eu já tinha esse ímpeto, né, de ensinar, de falar, de pregar. Eu era professor de escola bíblica dominical, eu já contei essa história muitas vezes aqui, né? Na Igreja Batista, então eu já estava à frente na época de uma classe enorme de adolescentes. Eu, como adolescente, liderava os adolescentes.
Então eu tinha já esse chamado muito forte na minha vida, e quando a graça começou a iluminar meu entendimento, eu passei a querer transmitir essa palavra. E na época eu me lembro que eu escrevi um livro, já foi o primeiro livro que eu escrevi. Eu não publiquei esse livro, né, de maneira, entre aspas, profissional, tá? Eu digo assim, por meio de editora, de tudo mais, mas eu mesmo imprimi, eu me lembro até hoje, né? O ímpeto de levar essa palavra era tão grande que eu mesmo imprimi na minha casa e mandei fazer fotocópias, xerox, né, como se diz aqui, né? Fiz umas xerox, cópia e tal. Fiz várias, mandei encadernar com aquele espiralzinho, né? Existe algumas... Aliás, as papelarias em geral fazem esse tipo de coisa, né? Então eu levei o que eu fiz em casa impresso, falei, ó, faz aí tantas cópias e encaderna para mim. E aí a pessoa fez as cópias, encadernou, paguei, e eu peguei e comecei a distribuir aquele livro. É claro que ainda havia muito fermento, né? Porque eu estava ainda no início da minha caminhada, tinha muito fermento ainda na minha cabeça, mas como eu falei, aquele pouquinho de revelação que Deus já havia me permitido enxergar, já estava naquele livro ali, e assim eu consegui fazer com que pessoas conhecessem também a graça e começassem a crescer no conhecimento. Então, assim, eu estou dizendo isso para vocês por quê? Porque a graça nos revela coisas muito grandes e maravilhosas, e uma delas é o entendimento real de que Deus é nosso Pai. Aí você vai dizer assim, mas abençoado cristiano, antes da graça eu já tinha essa noção. Amado, eu digo para você que você não tinha. Eu não tinha, você não tinha. Nós até dizíamos, né? Existe até jargão, né? Ah, Deus é Pai. Ah, porque eu mereço porque eu sou filho de Deus. As pessoas falam muito isso assim, como é que fala? Corriqueiramente, né? E é evidente que as igrejas, as chamadas igrejas, na verdade o sistema religioso, as denominações religiosas, elas também usam o termo, né? Filho de Deus, que Deus é Pai, etc. Só que eles não entendem isso, amados, com a profundidade que a graça revela. Então, por mais que nós, antes de conhecermos a graça, já tínhamos esse pensamento, não, que Deus é Pai, porque eu sou filho de Deus, etc. Só que nós, repito, não tínhamos esse entendimento com profundidade. Então nós falávamos como jargão, falávamos porque achávamos bonito. Ah, Deus é meu Pai, Deus é Pai, Pai. Mas só que nós não entendíamos isto. E a graça revelada nos traz esse entendimento profundo, o conhecimento genuíno do que significa ser filho de Deus. E, amado, de fato isso é muito profundo e maravilhoso. E só quem conhece a palavra da graça tem o privilégio de conhecer de fato essa realidade. Então você que está conhecendo a graça agora sabe que se você está recebendo de Deus o maior dos privilégios, claro, depois da salvação, evidentemente, né, do Espírito, mas eu digo assim, como ser humano, a maior bênção que uma pessoa pode receber nesse mundo material aqui é ter a manifestação da graça em sua mente, a revelação. Essa é a maior bênção, né? Você pode receber muitas bênçãos, você pode ter muitas bênçãos manifestadas na sua vida. Ah, abençoado cristiano, eu tinha um sonho muito grande de conquistar isso, de abrir um negócio, de comprar uma casa, de isso, aquilo. Amém. Tudo isso é muito bom, amado. E são bênçãos que nós podemos e devemos, sim, louvar a Deus por elas, né? Porque nós entendemos que quando temos demandas e desejos, a palavra diz que o Senhor satisfaz, claro, segundo a vontade dele, não a nossa, os desejos do coração. Né? O apóstolo Paulo fala para que nós não andemos ansiosos por coisa alguma, mas que nós devemos fazer com que Deus conheça as nossas petições. É claro que Deus conhece tudo, amado. Isso é uma força de expressão que Paulo usa, né? Quando ele fala, façam conhecidos os vossos pedidos diante de Deus. Quando Paulo fala isso, é no sentido de que coloquem para fora, evidenciem o que vocês querem. Né? Em vez de vocês andarem ansiosos, peçam a Deus o que vocês querem. Então, quando nós pedimos a Deus pela fé, segundo a vontade dele e no tempo dele, as bênçãos sim se manifestam materialmente falando. Só que, amado, a nossa vida com Deus é espiritual, ela não está voltada para coisas materiais. Nós já explicamos isso aqui muitas vezes, e no início desse ano nós trouxemos mensagens sobre isso, sobre o ato de pedir, né, sobre a fé e tudo mais. E a nossa vida espiritual com Deus não está voltada para coisas materiais. Por isso que eu digo que a maior bênção que pode se manifestar não são bênçãos materiais aqui nesse mundo. São boas? Sim, não vou dizer que são ruins. Claro que é bom você ter uma bênção manifestada e tudo mais.
Mas a maior delas, que não é uma bênção material, é uma bênção espiritual, é a revelação da graça na tua mente. Isso é que é importante para você. Você tem que glorificar Deus por isso, principalmente. Por conhecer o Evangelho, que te traz revelações tão grandiosas como essa. Nós somos filhos de Deus. E não só numa força de expressão. Não só porque é uma frase bonita, Deus é meu pai. E as pessoas na religião cantam, né? Que Deus é pai daqui, Deus é pai dali. Mas eles não entendem a profundidade disso. Nós vimos aqui no versículo inicial, Jesus de Nazaré ensinando os judeus a orarem. Veja bem, essa oração chamada de oração do Pai Nosso, ela não tem que ser repetida por nós hoje, amados. Essa oração que Jesus ensinou foi uma oração profética. Uma oração onde, na verdade, se encontrava ali nela grandes revelações do que seria conquistado na cruz, né? Então, Jesus, obviamente, ensinou isso aqui antes, muito antes dele morrer, né, pelos pecados e ressuscitar. Tá? Mas aqui na oração você encontra várias palavras proféticas do que viria a se manifestar na graça. Tá? Então, não é para você repetir essa oração do Pai Nosso como uma reza, né? Não é isso. Aliás, eu vou deixar embaixo do vídeo no YouTube. Caiu aí, amor? Não, né? Desculpem, amados, nós estamos ao vivo aqui, mas o meu retorno caiu, a transmissão aqui. Me perdoe, amados. Deixa eu atualizar aqui para ver se volta. Voltou. Perdão, gente. Tá no Wi-Fi. Perdão, amados, desculpa interromper, tá? Que caiu para mim, então tem que ficar atento para ver se caiu para vocês também, né? Vamos continuar. Então, essa chamada oração do Pai Nosso não é para ser repetida como uma reza. Ela é para ser entendida. Eu vou deixar embaixo do vídeo no YouTube um link. Nós temos um estudo, se eu não me engano é um texto. Eu não tenho certeza agora. Mas eu vou deixar, seja o que for, o link aí embaixo para quem está na gravação. Tá? Então, veja bem, entrando nessa oração aqui, logo de cara, você observa que Jesus estava ensinando essa oração aos judeus e dentro dela havia, como eu falei, revelações e entendimentos maravilhosos. E um desses entendimentos é esse. Pai Nosso. Né? Você vê a primeira frase, a primeira palavra, Pai Nosso. Ou seja, Jesus estava deixando claro que, de fato, Deus era Pai dos judeus. Claro, Pai dos Espíritos, né? Já vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Então, Jesus estava deixando claro para os judeus que eles tinham que ver realmente Deus como Pai. Veja bem, os judeus, eles até tinham esse pensamento de que Deus era pai. Mas, na verdade, o pensamento deles estava sempre mais voltado para Abraão. O pai é Abraão. Abraão é nosso pai. Entende? Eles tinham essa visão mais segundo a carne, vamos dizer assim, porque Abraão era pai dos judeus, ou seja, né, os judeus vinham da descendência de Abraão segundo a carne. Então, Abraão foi ascendente dos judeus segundo a carne. Então eles tinham sempre esse pensamento. Quando falava de pai, na mente deles vinha mais Abraão do que o próprio Deus. Então aqui Jesus já deixa claro, Pai Nosso que estás no céu. Ou seja, Deus é Pai de vocês, dos eleitos. Vamos chegar lá, né? Então esse entendimento nós temos que ter hoje também com profundidade, entender que Deus é nosso Pai, Pai dos nossos espíritos. Deus nos amou e nos criou, amados, desde antes da fundação do mundo em espírito. E eu louvo muito ao Eterno Pai por isso. Porque Ele nos amou, nos elegeu, predestinou, né? Nos deu vida espiritual. E esse amor de Deus jamais sai de nós. Veremos isso também já ao longo do nosso estudo. Por quê? Porque Ele é um Pai verdadeiro. É claro que o ser humano, ele não é parâmetro, né? A gente não pode ter o ser humano em geral como um parâmetro das coisas. Nosso parâmetro tem que ser o nosso Deus, nosso Pai. Mas, veja bem, o próprio ser humano, quando ele é um bom pai, o amor dele nunca sai em relação ao filho. O filho pode ser terrível, pode ser mal criado, como se diz, né? Respondão e ser uma pessoa de um gênio não muito bom, mas o pai continua amando. O pai sempre vai amar, o bom pai sempre vai amar. Mesmo o ser humano, imagina Deus.
Então a nossa segurança que nós temos em Deus por meio da sua graça é porque nós sabemos que Ele é nosso Pai, que Ele nos ama incondicionalmente. Ele derramou o seu amor em nós, amados, quando Ele nos deu o seu Espírito Santo. O apóstolo Paulo diz em Romanos, no capítulo 5, versículo 5, ele diz que o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então o Senhor derramou o seu Espírito e nos deu o amor dele para sempre. E por que Ele fez isso? Porque Ele tem a responsabilidade de Pai para conosco. Ele tem o amor e a responsabilidade de Pai, e que jamais será retirada de nós em nome do Senhor Jesus. Então, amados, como eu estava dizendo, Deus é Pai dos nossos espíritos. Veja bem, nós temos pais segundo a carne, né? Pai e mãe, no caso. Nós temos pais segundo a carne. Nós nascemos segundo a carne de nossos pais biológicos. Então nós temos pais do ponto de vista da carne, mas nós temos o Pai do ponto de vista do Espírito. O Pai de todos nós que somos eleitos, de todos os nossos espíritos. Então veja, Hebreus capítulo 12, versículo 9. Olha só o que diz aqui. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem. Olha aí. E nós os reverenciamos. É evidente, né? Você reverencia seu pai, a sua mãe, você tem respeito, você tem amor, etc. Aí o apóstolo faz uma pergunta aqui retórica, né? Não nos sujeitaremos muito mais, olha aí, muito mais, eu diria infinitamente mais, ao Pai dos Espíritos para vivermos? Olha a pergunta aí, amado. Se nós reverenciamos os pais segundo a carne, não vamos reverenciar, amar, nos sujeitar, respeitar o Pai dos Espíritos? O Pai daquilo que é eterno, porque essa carne aqui é passageira, amado. Deus é Pai dos Espíritos, que é eterno, que existiu antes da fundação do mundo. A palavra diz que o Senhor nos conheceu e os que dantes conheceu. Esse conhecer ele não é relativo, ele é absoluto. Ah, não é conheceu, porque as pessoas falam isso, falam assim, né? Ah, não, porque a Bíblia diz que Deus conheceu antes, é porque Ele sabia. Não, mas Ele conheceu de fato. Ele não só sabia que nós éramos eleitos dele, Ele nos conheceu de fato. Os que dantes conheceu também os predestinou. Como diz a palavra, né? O profeta diz, antes que eu me formasse no ventre, eu te conheci. Aliás, antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Deus falou ao profeta. Então o Senhor nos conheceu de fato, de verdade, espiritualmente. Ele sempre foi Pai dos nossos espíritos. E algumas pessoas têm essa dúvida, elas falam assim, mas eu abençoado cristiano. A palavra diz que Jesus foi o Filho unigênito. Como é que Deus era nosso Pai em espírito antes, se Jesus era o único Filho? Amado, Jesus era o único Filho no sentido da carne. Entende? Nós temos os nossos pais segundo a carne. E Deus foi Pai de Jesus também segundo a carne. Tá? Existem até teses aí que querem dizer que não, que Jesus era filho de José de fato. Eu não creio nisso. Tá? Eu creio na versão bíblica que nós conhecemos, que diz que Jesus é obra e graça do Espírito Santo. Então, Jesus foi filho de Deus na carne, por isso filho unigênito, o único que nasceu em carne diretamente de Deus. Este é o sentido, tá? Agora, espiritualmente, Deus sempre teve muitos filhos, os seus eleitos em espírito foram conhecidos antes da fundação do mundo. É o que nós, no meio da graça, nós que defendemos o Evangelho da Graça, chamamos de pré-existência. Algumas pessoas sentem até arrepio quando a gente fala isso, porque o termo pré-existência do Espírito parece uma doutrina espírita, mas não é, é uma doutrina bíblica. Tá? Se os espíritas pregam algo semelhante a isso, nós não temos nada a ver com isso. Tá? Nós falamos do que está escrito na palavra. Eu não vou entrar muito nisso, que isso faz parte do assunto, mas é um outro assunto, na verdade. Futuramente nós falaremos disso, se Deus assim permitir. Tá?
Então, essa pré-existência do Espírito é isso aqui. Você acabou de ler comigo. Deus é Pai dos Espíritos. E na própria carta aos Hebreus, no capítulo 2, versículo 14, diz assim que, assim como os filhos participam da carne e do sangue. Essa palavra participar, ela é interessante, esse termo participar. Por quê? Está dizendo o seguinte, o Filho de Deus, ele não é a carne e o sangue. Ele tem momentaneamente carne e sangue. É o nosso caso nesse momento. Vocês estão entendendo? Momentaneamente, nós estamos vivendo um período físico nesse mundo onde nós temos um, entre aspas, revestimento, um invólucro de carne e sangue. Entende? Mas é um período, é um momento em que estamos vivendo nesse mundo que o Senhor permitiu que o nosso espírito se manifestasse aqui num corpo de carne. Só que esse espírito tinha pré-existência, ele foi eleito antes da fundação do mundo. Por isso que a palavra diz que o Senhor nos elegeu antes da fundação do mundo e nos predestinou em amor. Você vê que a predestinação já foi um ato de amor de Deus para com os seus filhos. Então ele elegeu e predestinou aqueles espíritos que somos nós. O Senhor é Pai dos nossos espíritos. Então, segundo a carne, Deus teve só um filho, que foi Jesus, que se materializou no ventre de Maria e nasceu por obra e graça de Deus. Então Deus, na carne, teve só um filho, que foi Jesus de Nazaré. Vocês estão entendendo? E nós temos os nossos pais segundo a carne. Agora, espiritualmente, nós sempre fomos filhos de Deus. Sempre fomos. Mais uma vez, em Efésios 4 diz, desde antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Aliás, Efésios capítulo 1, perdão, né? Deixa eu dar aqui certinho. É bom que eu tenho aqui agora o computador à minha mão. Efésios capítulo 1. Eu vou ler aqui com vocês. Não estava no esboço, não? Mas eu vou ler aqui. Cadê? Efésios 1. A gente não vai colocar em tela cheia, amado, porque não estava no esboço, tá? Mas eu vou ler aqui, ó. 1, versículo 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Tá vendo? O mundo aqui é a criação como um todo, o cosmos. Antes disso tudo que nós chamamos de universo ser criado, o Senhor nos elegeu antes disso ser criado. Ele já nos conhecia, por isso diz os que dantes conheceu. Entende isso? E aí no 5 diz, e nos predestinou e tudo mais. Então, o que acontece? Esses espíritos que foram conhecidos antes da fundação do mundo foram eleitos, né? Predestinados, né? E que é o nosso caso. E por isso temos um pai espiritual. Temos os pais segundo a carne, que reverenciamos, e muito mais o pai dos nossos espíritos. Acho que está muito claro isso, né, abençoado? Está muito claro, acredito. Né? Então, nós sabemos que só é filho de Deus de verdade quem é filho segundo o Espírito. E isso, no caso, Jesus deixou isso muito claro em relação aos judeus. Vamos ler aqui uma passagem de Jesus e depois vamos ler uma de Paulo em relação aos judeus e a filiação. Veja bem, todos os judeus eram filhos de Abraão segundo a carne, ou seja, eles descendiam de Abraão segundo a carne. Mas nem todos os judeus eram filhos de fato no Espírito. Veja só que interessante. João capítulo 8, vamos ler os versículos do 37 ao 43, o livro histórico de João, capítulo 8, do 37 ao 43. Tá? Vamos ler primeiro 37 e 38. Olha só Jesus se dirigindo aos judeus. Bem sei que sois descendência de Abraão. Olha só. Aqui Jesus está falando segundo a carne, né? Eu sei que vocês são descendentes de Abraão. Contudo, procurais matar-me. Veja, porque a minha palavra não entra em vós. Presta atenção, fica aí. Olha o que Jesus está falando. A minha palavra não entra em vocês. Amado, por que a palavra não entrava? Pensa bem. Jesus falou o quê? No próprio livro do João. O que Jesus falou? As minhas ovelhas ouvem a minha voz.
Ou seja, a minha palavra entra nas minhas ovelhas. Ou seja, esses judeus aqui eram descendentes de Abraão segundo a carne, mas não eram ovelhas de verdade. Porque a palavra não penetrava neles. Está compreendendo? Vamos continuar então. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Olha aí, ó. 38. Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também viste junto de vosso pai. 39 e 40. Responderam e disseram-lhe, olha só o que eles falaram, queridos, o que eu acabei de falar agora há pouco. Nosso pai é Abraão. Tá vendo? Quando se falava em paternidade, eles não pensavam primeiro em Deus. Eles até tinham a noção, Deus é o pai e tal. Mas na verdade a primeira pessoa que eles pensavam era Abraão. Nosso pai é Abraão. Jesus, olha só o que Jesus falou. Se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Aqui Jesus já está falando do ponto de vista do Espírito. Olha, se vocês fossem filhos de Abraão, espiritualmente falando, vocês iam fazer a obra dele. Porque eles eram filhos de Abraão na carne, não no Espírito. Vai pegando aí, hein? Lembra-se que Deus é pai dos espíritos. Tá? Responderam e disseram-lhe, nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes, se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isto. Ó, o que Jesus está dizendo? Vocês não são filhos de Abraão de verdade. Vocês são só filhos dele na carne. Mas não basta ser filho de Abraão na carne, tem que ser no espírito. 41. Olha só. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de fornicação. Temos um pai que é Deus. Aí eles citam Deus. Depois, primeiro citaram Abraão, depois citaram Deus. 42 e 43. Olha só a resposta de Jesus, amados. Disse-lhes, pois, Jesus, se Deus fosse o vosso Pai... olha que palavra. Amado, olha que palavra. Jesus está dizendo o seguinte, vocês são filhos de Abraão na carne, mas vocês não são filhos de Deus no espírito. Tá pegando aí? Disse-lhes, pois, Jesus, se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amarias, pois eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Meu amado, se você está vendo, Jesus está falando de quê aqui? Ele está falando de uma outra semente, que não era a semente de Deus. Era a semente só na carne, de Abraão, mas não de Deus. Nós temos uma mensagem que fala sobre isso, que explica as sementes, a predestinação e tal. Eu vou deixar embaixo do vídeo no YouTube as duas sementes e os propósitos de Deus. Vou deixar embaixo do vídeo no YouTube para quem está na gravação, tá? Assiste depois para você entender. Então aqui Jesus está dizendo o seguinte, vocês não são semente de Deus. Vocês podem até ser semente de Abraão, mas vocês não são filhos de Deus. Ou seja, vocês não têm espírito, vocês não são ovelhas, vocês não têm capacidade de ouvir a minha voz. Amados, somente as ovelhas ouvem a voz de Jesus. Os que não são eleitos de Deus, os que não foram conhecidos antes da fundação do mundo, os que não têm o selo do Espírito Santo, os que não são abençoados com todas as bênçãos, estes não têm capacidade de ouvir Jesus, de ouvir a sua palavra e de entender, porque o homem natural não entende as coisas que são do Espírito. Estou compreendendo bem isso? Então eu louvo a Deus pela nossa vida, porque o Senhor nos permite conhecer essa graça, porque isso é uma das maiores características das ovelhas. E nós somos ovelhas, somos filhos no Espírito.
Segundo a carne, temos nossos pais, que nós reverenciamos, como nós acabamos de ler agora há pouco. Mas nós temos um pai que é o pai dos espíritos. Então Jesus aqui está falando com descendentes de Abraão segundo a carne. Olha, vocês têm Abraão como pai, mas vocês não têm Deus como pai. Tremendo isso, hein? E aí, o interessante é que o contexto bíblico, agora já em Paulo, né, porque aqui nós acabamos de ler Jesus de Nazaré, mas eu quero ver com vocês aqui que o apóstolo Paulo, já pregando a graça, também ensina isso. Ou seja, há uma ligação entre o que Jesus acabou de falar aqui com os judeus e com isso aqui que Paulo ensinou, que vamos ler agora. Vejam só. Romanos, vamos ler o capítulo 9 da carta aos Romanos. Vamos ler os versículos do 6 ao 8. Vamos lá, 6. Não que a palavra de Deus haja faltado. Veja só. Porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Aí você vai parar para pensar assim, mas Cristiano, como é que pode Paulo falar um negócio desse? Qual é a lógica disso? Como é que nem todos que nasceram, que são descendentes de Israel, né, dos judeus, tudo mais, de Abraão segundo a carne, como é que nem todos são israelitas? É porque aqui Paulo está falando segundo o Espírito. E aí eu vou te falar uma coisa interessante. Sabia que você que está aí, que muito provavelmente é um gentio segundo a carne, assim como eu, os gentios são os povos que não têm origem judaica, israelita, né? Você sabia que você, mesmo sendo um gentio, assim como eu, assim como minha esposa, nós somos israelitas? Hã? Cristiano, está confuso, abençoado. Como é que eu sou israelita se eu sou um gentio? Você é israelita no espírito. Por quê? Porque você pertence a Israel do céu. Pegou aí, não? Você pertence a Israel celestial. Nós não somos israelitas na carne. Nós não somos descendentes de Abraão na carne. Mas somos no espírito. Por isso que Paulo falou, nem todos que são de Israel são israelitas. Versículo 7. Vejam. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos. Gente, o que Paulo está falando aqui é exatamente o que Jesus falou lá em cima. Você vê que há uma ligação direta aqui nessas passagens. Mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isaque foi filho da promessa. Ele não foi filho da escrava, ele foi filho da promessa. É isso que Paulo está falando aqui. Ele está usando a história de Isaque para fundamentar o raciocínio dele aqui. Versículo 8. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Ou seja, os filhos segundo o Espírito. Pegou aí, não? Então, a descendência de Deus, amado, não é contada em relação à carne. Por isso que Paulo fala, não importa se nós somos circuncisão ou incircuncisão, o que importa é que nós somos novas criaturas. Paulo não fala isso? Por que ele fala isso? Porque não importa o que é segundo a carne. A descendência de Deus não é contada segundo a carne, é segundo o Espírito, é segundo a promessa. Então você vê, nem todos que são de Israel são israelitas no Espírito. Ou seja, são israelitas de fato, pertencem ao Israel celestial. Então a pessoa pode pertencer ao Israel carnal, pode ser judeu, segundo a carne, mas ela só é filho de Deus de fato se ela for judeu, entre aspas, no espírito, israelita no espírito, ou seja, filho de Deus, escolhido, eleito e predestinado antes da fundação do mundo. Vocês estão entendendo o mistério? A graça revela isso, amado. Nós somos filhos de Deus no Espírito desde antes da fundação do mundo. Não tem nada a ver com ser judeu, deixar de ser judeu, circuncisão ou incircuncisão. Ser filho de Deus vem muito antes disso. Por isso que eu falei no início da pré-existência do Espírito,
que muitos aí têm desespero. A teologia tradicional aí, os teólogos, você fala em pré-existência do Espírito, eles ficam desesperados. Esse cara é herege, ele prega a doutrina espírita. Perdão, amados. Ele prega a doutrina espírita, esse Cristiano França é um herege. Não tem nada de herege não, amado. Nós pregamos a palavra. Nós pregamos a revelação. Heresia está nesse sistema teológico aí mundano. É lá que está a heresia. Na graça, não. E a graça revela. Somos filhos de Deus no Espírito antes do mundo ser mundo. Antes desse universo existir, nós já éramos e sempre fomos filhos de Deus. No Espírito. E só é filho de Deus, de fato, quem o é no Espírito. Não tem nada a ver com carne. Ah, mas o cara é judeu, logo ele é filho de Deus? Não necessariamente. Ele pode ser filho de Abraão no sentido do sangue. Mas para ser filho de Deus, tem que ser espiritualmente falando. E graças a Deus nós o somos. Nós somos gentios na carne. Talvez tenha algum hebreu aí assistindo. Claro, pode ter ao vivo ou pela gravação. Não importa, amado, se você é hebreu ou se não é. O importante é ser filho de Deus no Espírito. E graças a Deus, nós, sendo judeus, sendo gentios, não importa. Nós o somos para a glória de Deus. Tá? Então não é segundo a carne, é segundo o Espírito. É pela fé. E o Filho de Deus verdadeiro, ele tem o dom da fé. Então os filhos de Abraão são os da promessa. Os da fé que são filhos de Deus, da promessa. Gálatas 3. Vamos ler os versículos do 7 ao 10. Tá? Primeiro 7 e 8. Sabei, pois, que os que são da fé, esses são filhos de Abraão. Aqui Paulo já está falando segundo o Espírito, tá? Sabei, pois, que os que são da fé, esses são filhos de Abraão. Amado, o que significa nesse contexto aqui ser da fé? O que significa isso? Ser da fé é não ser da lei. É bom deixar isso claro, tá? Quando Paulo fala os que são da fé, o que ele está dizendo com isso? É os que não estão debaixo da lei. Tá? E Paulo está fazendo uma alusão direta aos hebreus que creram e que estavam em graça e aos gentios que nunca tiveram lei, né? Então aqui Paulo está falando dos judeus, dos hebreus que creram em Jesus e que haviam deixado as obras da lei, e está se referindo aos gentios, tá? Ou seja, ser da fé é não ser da lei. Vamos continuar então, tá? Versículos 7 e 8. Sabei, pois, que os que são da fé, ou seja, os que não estão debaixo da lei, os que não vivem sob a lei, esses são filhos de Abraão. Ora, a Escritura, prevendo que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou previamente a boa nova a Abraão, ou o Evangelho. Tá? A palavra Evangelho significa boa nova, boa notícia. Inclusive, existem algumas versões em português que aqui já aparece a palavra Evangelho. Ou seja, o Senhor anunciou o Evangelho previamente a Abraão, dizendo: em ti serão abençoadas todas as nações. Tá vendo? Não eram, ou seja, o que significa isso? Não eram só os judeus. Eram judeus e as demais nações. Ou seja, os eleitos entre os judeus e os eleitos entre os gentios. Todas as etnias, é isso que Paulo está falando aqui, seriam e foram abençoadas com Abraão. É por isso que nós, em graça, meus amados, nos tratamos como abençoados. Na graça não existe essa história de Deus te abençoe. Não existe isso. Ah, irmão, que Deus te abençoe. Isso é conversa de legalismo. Isso é conversa do antigo pacto. Nós estamos no novo pacto. Nossa conversa é abençoado. Somos abençoados com o crente Abraão. Essa é a nossa conversa aqui. Por quê? Porque somos filhos de Deus no Espírito. Nós somos da fé, não somos da lei. Versículos 9 e 10.
O 10 eu vou ler só a primeira parte, tá? De modo que os que são da fé são abençoados com o crente Abraão. Tá vendo? Uma característica muito forte. As pessoas se perguntam, Cristiano França, como é que eu vou saber se eu sou uma ovelha? Amado, uma das maiores características é você estar em graça, você ter recebido a palavra da graça. Porque uma vez que você está em graça, você não está debaixo da lei. Você não está mais no cumprimento de obras da lei. Jejuns, guardar sábado, dízimos. Cuidado, tem gente que diz que prega a graça aí, que está pregando o dízimo, hein? E a verdade sobre o dízimo está sendo revelada aí, esse povo não volta atrás. Eles não querem dar o braço a torcer de jeito nenhum. E dizem que estão pregando a graça. Cuidado com isso aí, hein, amado? Então esse tipo de gente está colocando o povo debaixo de maldição. Diz que prega a graça, mas o povo está debaixo de maldição. Então, nós que estamos na graça, que vivemos a graça genuína, não fermentada, sem obras da lei, repito, sem guarda de sábado, sem jejuns, sem comer Páscoa judaica, sem fazer lavagens por meio da água, sem sacrifícios de tolos quaisquer que sejam, sem dízimos e tudo mais. Nós somos da fé. Nós somos filhos de Deus. Entende isso? Os da fé é que são filhos de Deus, não os da lei. Não, aqui no caso, nesse contexto aqui, Paulo está se referindo aos judeus, né? Gente, o judeu não é o que é descendente de Abraão. Isso aqui que Paulo está escrevendo aos Gálatas corrobora o que ele escreveu, o que nós lemos antes aos Romanos. Nem todo descendente de Israel é israelita. É isso que Paulo está falando aqui. Os da fé é que são israelitas de verdade. E aí, tanto faz se é judeu, se é gentil. Glória a Deus por isso, amados. Nós somos filhos de Deus no Espírito. No Espírito. E somos da fé, não da lei. Não da lei. Então, amados, no contexto do versículo inicial, né, Jesus ele reforça, vamos ler aqui um contexto, Jesus ele reforça a ideia de paternidade em relação a Deus. Ou seja, Jesus estava dizendo, gente, Deus não é apenas o Criador e alguém que está distante, não, Ele é Pai. Na verdade, Deus estava ali junto com eles, né, amados? É o que Jesus falou, né? O Filipe, né? Ficou desesperado. Ô Senhor, o Senhor fala do Pai, mostra-nos o Pai, eu quero ver o Pai. Aí Jesus falou que, ô Filipe, eu estou aqui o tempo todo, você não me viu ainda? Eu estou aqui diante de você, Filipe. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? O Pai estava ali, né, amado? Mas isso é uma revelação que viria posteriormente, né? Mas Jesus já deixou essa filigrana aí. Mostra-nos o Pai. Você fica falando do Pai, mas cadê o Pai? Quero ver o Pai. Ué, cara, estou aqui na tua frente, você não me vê? Tremendo isso, né? Então Jesus estava dizendo, o Pai está perto de vocês. Ele não é só o Criador e está distante. Não, Ele é Pai. E Ele reforça aos judeus esse entendimento. Mateus 7, versículos do 9 ao 11. Vamos lá. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? Perdão, vou ler de novo. E qual de dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Olha só. Versículo 11. Se vós, pois, sendo maus... Por que Jesus falou que eles eram maus? Por causa da carne, amado. Tá? Por causa do pecado. Eles estavam debaixo do pecado ainda e da carne, obviamente, né? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem? Olha o argumento de Jesus. Aí você fala assim, mas Cristiano, você falou que Jesus era o Pai que estava ali, mas aqui está dizendo que Ele está no céu. Amado, Deus é onipresente, espiritualmente. Deus estava habitando em Jesus. Paulo fala, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Deus estava em Cristo. O Pai habitava no Filho.
O Pai é o Espírito. O Filho é a manifestação corpórea, que nasceu nesse mundo como filho. O Pai estava ali. Por isso que o abençoado lá chegou, eu quero ver o Pai, mostra-nos o Pai. Jesus falou, você não está me vendo aqui? Quem vê a mim, vê ao Pai. Tremendo, né? Então aqui Jesus reforça esse argumento. Deus é Pai, se vocês que são maus, vocês conseguem dar coisas boas aos vossos filhos, muito mais Deus. Tremendo isso, né, abençoado? Olha, amados, infelizmente, por causa do legalismo aí fora, do sistema religioso, o povo tem uma grande dificuldade de entender realmente a paternidade de Deus. Eu digo, eles cantam que Deus é Pai, dizem que Deus é Pai, dizem que são filhos de Deus, mas eles não entendem a profundidade disso. Eles não entendem que são filhos no Espírito, não entendem que tiveram uma pré-existência, que foram eleitos, predestinados, amados por Deus antes da fundação do mundo. O povo do sistema religioso não entende isso. Então eles não têm Deus como Pai de verdade, é só da boca para fora. Só entende quem, de fato, que Deus é Pai, de fato, quem conhece o Evangelho da Graça. Quem conhece a sua posição espiritual. Quem sabe que foi predestinado, eleito, que foi criado em espírito antes do mundo ser mundo. E eu louvo a Deus que esse é o nosso caso. Nós conhecemos essa verdade, graças ao Evangelho da Graça. Então Deus, de fato, nós entendemos que Ele é nosso Pai, profundamente. Não da boca para fora, igual o sistema religioso aí fora. Porque a doutrina religiosa dos homens faz Deus ficar sempre distante. Está sempre aborrecido, Deus está sempre raivoso, vai pesar a mão, porque Deus vai tirar a salvação, porque Deus... É sempre assim. Então Deus está distante, está longe. Não, amado, Deus está perto, Deus habita em nós. O nosso Pai está aqui dentro do nosso espírito abençoado. E por causa disso, por causa dele ser o nosso Pai, nada pode nos separar do amor dele. É aquilo que eu disse no início. Um pai humano, quando ele é um bom pai, nada consegue tirar o amor dele do filho dele. O amor de um pai bom e verdadeiramente pai é incondicional. E com Deus isso é infinitamente maior. Por isso que quem diz que perde a salvação, se você fizer isso, se fizer aquilo, se não pertencer à nossa igreja, se não usar esse tipo de roupa, se não for fiel dizimista, e se não tomar santa ceia, e se não subir um monte, você vai perder a salvação. Quem fala isso está dizendo que Deus não é pai. Como que um pai deixaria um filho dele se perder para sempre? Principalmente se tratando de Deus. É uma heresia dizer que uma ovelha perde a salvação. É uma heresia. Nada pode nos separar do amor de Deus. Por quê? Porque Ele é nosso Pai. Ele nos ama antes de nós existirmos aqui e antes do mundo todo, do universo inteiro existir. Deus já nos amava. Romanos 8, 38 e 39. Porque eu estou certo. Olha o que Paulo fala. Eu estou certo, eu tenho certeza absoluta disso. Que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o futuro, que é o porvir. 39. Tá sem o 39 aí? Achou? 39. Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tá vendo, amado? Deus nos ama. Por quê? Porque Jesus morreu por nós, morreu pelos seus eleitos. Ao morrer, Jesus retirou aquela separação que havia entre Deus e a sua criação, entre Deus e os seus eleitos. Não há mais separação entre Deus e nós. Na verdade, nós que nascemos na nova aliança nunca houve, né? Mas eu digo assim, de maneira geral, né? Não há mais separação entre Deus e os eleitos dele, como havia antes da cruz. Não há mais, porque Jesus morreu e ressuscitou. Então, por meio de Cristo, o amor de Deus está em nós. E nada pode nos separar desse amor. E quando um pregador vem e diz, vai perder a salvação, porque você tem que andar assim. Olha, amado, eu vejo muito isso. No meio do sistema eu via muito isso. Olha, se você sair daqui da nossa igreja, você está em maldição, porque você vai perder a salvação, porque a salvação está aqui na nossa denominação. Amado, eu vi isso muitas vezes.
colocando esse peso no ombro do povo, para o povo não sair da igreja. A pessoa, às vezes, amado, estava cansada daquele peso, sabe, desesperada, não suportava mais aquelas pregações, todo aquele marasmo nojento, religioso e maldito, mas a pessoa não saía daquilo, primeiro porque ela não sabia para onde ir, né? E segundo que o pastor falava que se ela saísse dali, ela ia perder a salvação. Então a pessoa, como é que eu vou sair daqui? Eu vou me perder? É isso que esse sistema faz com esse povo aí fora, amado. Eles massacram o povo com essa religião maldita. Nada pode nos separar do amor de Deus. Por quê? Porque Deus é Pai dos nossos espíritos. Antes da fundação do mundo, Ele já era nosso Pai no espírito e continua sendo e será para sempre. Tá claro isso para vocês? Para mim está muito claro. E o interessante dessa questão da paternidade de Deus é que ela traz consigo também a manifestação do amor em forma de correção. Porque Deus, Ele corrige o filho a quem Ele ama. Assim como o pai amoroso. O pai que ama de verdade o seu filho, o pai humano, né, carnalmente falando, ele não vai deixar o filho dele fazer o que quer. Ele não vai deixar de dar limite ao filho. Porque ele vai criar um ser humano terrível. Então a criança tem que ter limite, e muito limite. O pai tem que saber dizer não, tem que sim proibir, tem que corrigir sim, para que o filho cresça um ser humano mentalmente saudável, educado, etc. E isso também acontece com Deus. Deus nos ama e Ele nos corrige também. Entende? As pessoas às vezes perguntam, Cristiano França, tudo bem, você fala aí que não perde a salvação, mas e a pessoa pratica uma obra má, essas pessoas que fazem um mal, olha, amado, se elas fazem um mal direto, sem parar, tem gente que é assim, né? Ela vive para o mal. Uma coisa é você praticar o mal inadvertidamente, né? A carne te leva a praticar um mal, você não aprova aquilo, mas acaba praticando, etc. Isso pode ocorrer até com os eleitos, por causa da carne. Outra coisa é você viver no mal e aprovar o mal e gostar do mal. Tem gente que é assim. E as pessoas perguntam, e essas pessoas, o que vai acontecer? Amado, essas pessoas, se forem ovelhas, elas vão ser corrigidas por Deus mais cedo ou mais tarde. Porque se ela é uma ovelha, Deus a ama e Deus vai corrigi-la de um jeito ou de outro. Agora, se não é ovelha, Deus não está nem aí. Essas que não são ovelhas já estão condenadas. Já foram apartadas de Deus. Como diz o apóstolo Paulo, já foram banidas da face de Deus. Quando essas pessoas morrerem na carne, as suas almas serão aniquiladas, banidas para sempre. Eu te pergunto, existe castigo maior que esse? Do que você ser banido da eternidade? Banido da face do Senhor, como diz o apóstolo Paulo? Não tem castigo maior que esse. Então quem pratica o mal e gosta do mal e é mal, já está condenado. Agora, o Filho de Deus, que de repente não tem revelação ainda, está indo, né, com a carne meio ativada, fazendo, acontecendo, se Deus o ama, e Deus ama os seus filhos, obviamente, ou seja, se ele for uma ovelha, Deus o ama, Deus vai corrigi-lo. Hebreus 12:6, isso é papel do pai também. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Entende? Quem é filho de Deus é corrigido. Qual é o principal instrumento de Deus para corrigir o seu filho? É a palavra. Deus corrige a palavra. O açoite é um segundo momento, se for necessário. Primeiro vem a correção pela palavra. Isso também é amar. Corrigir o seu filho é amar o seu filho. Orientá-lo é amá-lo. Louvado seja Deus por isso. Então Deus nos ama tanto que Ele nos corrige para que nós possamos sempre viver no melhor caminho possível nesse mundo, colher boas sementes nesta vida e termos um grande galardão. Esse é o desejo de Deus, certamente. É que nós vivamos da melhor maneira possível nesse mundo e colhendo o melhor e o maior galardão possível na eternidade. Então, amados, é muito bom sabermos que nós temos um Pai eterno, um Pai maravilhoso, que nos ama e nos amará para sempre, que nos salvou sem exigir absolutamente nada em troca,
e que nos corrige e açoita quando preciso. Esse é um Pai perfeito, é o Pai dos nossos espíritos. E por isso eu encerro com Filipenses 4:20. Louvado seja Deus. Filipenses 4:20. Ora, a nosso Deus e Pai. Louvado seja Deus. Ora, a nosso Deus e Pai seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Amém.